Descubra o toque emocionante que transformou a rejeição de uma milionária em uma lição incrível. Luísa sempre foi admirada por sua inteligência e garra. A milionária de 38 anos, com cabelos castanhos rápidos e sorrisos cativantes, fez de São Paulo seu palco e sua rede de restaurantes um verdadeiro império gastronômico. Mas, em um piscar de olhos, tudo desmoronou. A traição de seu braço direito, que a havia enganado por anos, a fez perder não só a empresa, mas também o respeito de sua família. A dor da rejeição a consumia, enquanto lembranças correntes de risadas e abraços se transformavam em murmúrios de desapontamento. Seu coração batia descompassado e a pergunta que mais a atormentava era: quem sou eu sem tudo isso? Longe do calor familiar, Luísa se isolou, mergulhando nas inseguranças que drenavam suas energias. A sombra da traição a seguia como um fantasma. Foi então que, em meio ao lamento, as sábias palavras de sua avó ecoaram em sua mente. O valor verdadeiro está em quem você é, não no que possui. Aquilo a tocou profundamente e, com um peso no peito, ela percebeu que precisava se reerguer. Respirou fundo e decidiu que a dor não seria seu destino final. Envolvendo-se com um grupo de jovens empreendedores de sua comunidade, Luísa sentiu uma centelha de esperança renascer. Aqueles jovens sonhadores, lutando contra as barreiras da desigualdade, eram um alerta sobre quem ela realmente era. Com um brilho nos olhos, Luísa começou a redescobrir habilidades que nunca soube que possuía: inspirar e motivar os outros. Era uma atmosfera vibrante, cheia de sonhos, e cada pequeno sucesso dos jovens a fez vibrar. Mas nem tudo era tão fácil. Ela se deparou com ceticismo e críticas pesadas da sociedade que antes a aclamava. Olha só, a milionária virou um fracasso, ouviu uma vez na fila do supermercado. Aquilo a feriu como uma faca. O peso dos julgamentos a seguia, testando sua coragem e lealdade. Se manter firme em seus novos caminhos era um desafio constante. A tensão aumentou quando Luísa se viu diante de uma encruzilhada emocional. Vingança pulsava em suas veias, uma ideia sedutora, mas ao mesmo tempo o perdão cantava suavemente em seu coração ferido. Ela começou a perceber que talvez perdoar pudesse ser o caminho para reconstruir não apenas sua vida, mas também suas relações rompidas. O distanciamento da família pesava como uma âncora em seu peito. Era um peso que precisava ser solto. Quando Luísa decidiu que o perdão era o melhor remédio, um novo ciclo se abriu. Com a mente mais leve e uma nova perspectiva, começou a planejar um grande evento para reunir os jovens empreendedores e sua família. Um projeto grandioso que poderia mudar vidas. Porém, um confronto inesperado com o passado se aproximava, e Luísa precisava se perguntar: estou realmente pronta para isso? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O evento se aproximava e, com ele, as dúvidas. A mente de Luísa se preenchia com ansiedades e perguntas inquietantes. Será que conseguiria enfrentar aqueles que a traíram e ainda assim buscar a reconciliação? Estavam todos prontos para ouvir suas palavras? Mais do que isso, ela estava pronta para se expor novamente? A história de Luísa estava prestes a ganhar novos contornos, mas a dúvida pairava no ar como um véu, atraindo a atenção e a expectativa de todos. O que ela decidiria na hora H? Luísa acordou com o coração acelerado. O grande dia tinha chegado. Ela olhou pela janela e viu a cidade, vibrante e cheia de vida, refletindo o sol da manhã. Era difícil de acreditar que, apenas alguns meses atrás, ela se sentia completamente perdida. A pressão da expectativa pesava em seus ombros, mas junto com isso havia uma coragem nova pulsando dentro dela.
Assim que chegou ao local do evento, um espaço simples, mas acolhedor, sentiu uma mistura de nervosismo e adrenalina. As mesas estavam decoradas com flores vivas e as paredes tinham fotos dos jovens empreendedores, instantâneas de lutas e conquistas. Era mais do que um evento, era um testemunho do que significava resiliência. Ela sorriu ao ver alguns dos jovens ajudando na organização, radiando-os de esperança. Mas, à medida que a hora se aproximava, seus pensamentos voltaram para o passado. E se o rosto da traição aparecesse em meio à multidão? Seu coração disparava só de imaginar. Os convidados começaram a chegar, pessoas da comunidade, amigos e até alguns familiares que não viam há tempos. Era um mosaico de olhares curiosos e energias distintas. Cada risada, cada conversa parecia criar uma onda de apoio ao redor dela. Quando finalmente subiu ao palco, o murmúrio da multidão foi silenciado por um clique de um microfone. Luísa olhou para todos com um brilho nos olhos, segurando a palma da mão suada. Hoje, não sou apenas a Luísa milionária. Sou a Luísa que aprendeu a levantar após a queda. Estou aqui para contar que, em cada derrota, existe uma chance de renascimento. As palavras fluíam com mais facilidade do que imaginava. Cada frase que saía de sua boca era um reflexo não apenas do que havia vivido, mas do que ainda poderia conquistar. Luísa partilhou sua jornada, a traição dolorosa e a descoberta do perdão. O perdão é um presente que você dá a si mesmo. Libertei-me das amarras do passado e agora tenho a chance de reescrever minha história. Nesse momento, a sala estava dividida. Se de um lado alguns sussurravam sobre sua antiga fama, do outro, muitos aplaudiam, admirando a coragem em expor sua vulnerabilidade. Era como se a transformação dela tivesse ecoado na plateia, tocando corações que também estavam lutando. Mas, no fundo, Luísa sabia que as críticas poderiam voltar. A voz da sua consciência sussurrava: "Você está pronta para isso?" Ela respirou novamente, sentindo a energia fervilhante ao seu redor. Era hora de convidar os jovens ao palco. "Não sou a única que está reencontrando seu valor. Venham, vocês também têm suas histórias para contar." A multidão aplaudiu enquanto eles subiam, cada um trazendo consigo um pouco de sua luta e desejo de superação. E, nesse momento, Luísa percebeu que a verdadeira transformação estava na coletividade. Juntos, todos eram mais fortes, e juntos eles poderiam enfrentar o futuro. Contudo, os olhares curiosos e algumas expressões de desapontamento não desapareceram. A dúvida persistia no ar. Seria que o homem que a havia traído apareceria ou seria confrontada por alguém da família? Enquanto as vozes dos empreendedores ecoavam, Luísa sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Um misto de alívio e apreensão. O caminho à sua frente era claro, mas o que aguardava nas sombras ainda era incerto. No fundo, ela sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Com o coração pulsando, ela segurou firme o microfone e lançou uma pergunta ao público. "Quem está preparado para embarcar nessa jornada comigo?" As palmas aumentaram, mas a tensão no ar era palpável. E, ao fundo, um rosto conhecido começou a se destacar na multidão. Luísa parou por um instante, os olhos fixos na silhueta familiar que emergia da multidão. O resto do mundo parecia desvanecer. Era ele. O homem que uma vez havia sido sua âncora, mas que, em um momento de fraqueza, se transformou em sua tempestade. O coração dela disparou como se quisesse saltar do peito. Danilo! A lembrança dos momentos compartilhados voltaram em flashes, sorrisos, promessas e a traição que se seguiu. Respirando fundo, Luísa lembrou-se da força que cultivara. O passado não a definiria. Ela tentou se concentrar no que a cercava. Os jovens no palco estavam ansiosos. Suas expressões de respeito e admiração contribuíam para a coragem que crescia dentro dela. Mas o olhar de Danilo se fixou nela, uma mistura de arrependimento e esperança. Ele estava ali, numa esquina da sala, como um fantasma do que já foi e um desejo do que poderia ser. "Estamos aqui para nos reerguer juntos", Luísa exclamou, olhando para o grupo ao seu lado. "Cada um de vocês merece ser ouvido." As vozes dos jovens ecoaram, histórias de superação e sonhos que nasceram das cinzas.
Mas a presença de Danilo fazia com que cada palavra soasse mais intensa, mais verdadeira. Tanta vulnerabilidade exposta. O que ela queria dizer? Que perdoava? Que não importava mais? Naquela fração de segundo, Luísa percebeu que as palavras precisavam vir do coração. Ela respirou fundo, tirando forças do fundo de sua alma. O tempo estava se esgotando e, com ele, a oportunidade de um diálogo. Eu também sou humana, começou, a voz trêmula, mas forte. Passei por traições, dor e desconfiança. Mas hoje estou aqui para lembrar que o amor e o perdão são mais poderosos do que qualquer erro. As palmas ressoaram, mas o olhar de Danilo não se desviava. Ele estava ali, vulnerável, e Luísa teve um ímpeto. Se você estiver pronto para assumir a responsabilidade por suas ações e mudar, talvez possamos encontrar um novo começo. A sala silenciou. A tensão era quase palpável. Os membros do público trocavam sussurros e os jovens no palco trocavam olhares cúmplices. Luísa sentiu que as palavras deixavam sua boca como uma liberação. Ela não poderia mudar o que aconteceu, mas estava disposta a trabalhar naquilo que poderia ser. Aquilo era coragem, e todos ali poderiam sentir isso. Danilo aproximou-se com os olhos brilhando, visivelmente emocionado. Luísa, eu estou aqui porque me arrependo e quero proporcionar um recomeço para nós dois. A plateia assistia em choque. A inquietação no ar fazia todos se sentirem nervosos. Luísa conhecia a importância desse momento. Mas antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu com força. Uma mulher entrou repentinamente, com olhos furiosos e um semblante fechado. Era sua irmã, Mariana, e suas palavras cortaram o ar como uma faca. "O que você está fazendo aqui?" ela gritou, espremendo a verdade que Luísa tentava curar. "Você não deveria ter o direito de ficar neste espaço. Você partiu o coração dela." Luísa congelou. O embate entre os dois era inevitável. O que Danilo havia feito vinha à tona, e o momento mágico que começava a se formar ameaçava desmoronar. Olhares se voltaram para Luísa, questionando o que ela realmente queria. Entre a raiva de Mariana e o arrependimento de Danilo, o que restava de espaço para o perdão? Luísa sentiu a tempestade rugir dentro dela novamente, mas uma nova força emergia, uma centelha de determinação. O que ela escolheria fazer a seguir moldaria não apenas seu próprio caminho, mas também a relação com aqueles à sua volta. Com o olhar fixo na irmã, ela respirou profundamente e começou a falar novamente. "Mariana, por favor." Luísa começou, a voz trêmula, mas com um tom firme. O olhar de sua irmã era uma tempestade, e mesmo assim ela precisava continuar. "Eu sei que tudo isso é difícil de entender, mas eu estou aqui para falar sobre não apenas o que aconteceu, mas sobre a chance de algo novo." Mariana se aproximou, os olhos brilhando com indignação. "Novo? Como você pode falar em um novo quando ele te magoou tão profundamente? Ele não merece seu perdão, Luísa." A frustração dela ecoava pela sala, e a plateia, atenta, parecia segurar a respiração. Luísa sentia o peso do mundo em seus ombros, mas não podia deixar o passado governar seu futuro. "Mas não se trata só dele," Luísa respondeu, tentando equilibrar a emoção. "Se trata do meu coração e da minha paz. Se eu nunca deixar isso ir, estarei presa ao passado, e isso não é o que eu quero para mim." A sinceridade em sua voz era quase palpável. Ao mesmo tempo, ela se perguntava se conseguiria realmente fazer o que dizia. Danilo lentamente se aproximou e com um olhar suplicante disse: "Mariana, eu errei, e eu sei que perdi o direito de ser ouvido. Mas, por favor, deixe Luísa decidir o que é melhor para ela. Ninguém pode carregar essa dor sozinha." A sala permanecia em silêncio, enquanto as palavras de Danilo pareciam preencher o ar. Mariana hesitou, o rosto em conflito. Luísa poderia ver que a irmã se debatendo entre a proteção que sempre quis oferecer e o desejo de respeitar a escolha dela. "Você se lembra daquela vez que fomos à praia, o sol nascendo e as promessas de um futuro juntos?" Luísa continuou, buscando na memória um tempo em que tudo parecia mais simples. "Aquele era o começo da nossa história, e eu não estou pronta para deixar isso morrer."
Mas para que algo novo floresça, precisamos enfrentar as mágoas. A fúria de Mariana começou a ceder lugar a um semblante triste. Eu só quero te proteger, Luísa, e às vezes perdoar é o mesmo que esquecer. Você não pode se dar esse luxo. Proteger? Mas o que são relações se não forem construídas no respeito e compreensão? Luísa sentiu que a paixão inflava suas palavras. E eu preciso reconhecer meus sentimentos. Isso não é fácil, mas o perdão é uma ferramenta, não um sinal de fraqueza. Mariana respirou fundo e suas mãos tremiam. O peso da ferida em seu coração a impedia de ver claramente. Ela sempre foi a defensora da irmã, mas agora talvez fosse o momento de deixar Luísa encontrar sua própria voz. Se você realmente quer isso, se quer se arriscar de novo, então eu prometo estar ao seu lado, mas não vou deixar que ele machuque você outra vez. Mariana respondeu, a vulnerabilidade começando a se infiltrar em seu discurso. Luísa sorriu levemente, um misto de esperança e gratidão. Obrigado, Mariana. Isso significa muito. Eu só quero tentar por mim. Ela se virou para Danilo, o coração acelerando, um misto de ansiosidade e expectativa. Eu quero que você saiba que este é um passo difícil para mim, mas estou disposta, se você estiver. O olhar de Danilo brilhou com emoção. Ele deu um passo à frente, agora completamente vulnerável. Eu prometo que farei tudo o possível para reconquistar sua confiança, Luísa. Eu não vou falhar de novo. Enquanto isso, a tensão na sala aumentava, uma mistura de esperança e incerteza flutuando no ar. Luísa sabia que o caminho à frente não seria fácil. Olhos de todos estavam sobre eles, esperando uma resposta que poderia moldar não só o futuro dela, mas o de todos ali presentes. E com aquela escolha às portas, um som ressoou, vindo do fundo da sala. O celular de Mariana tocava insistentemente, uma notificação que parecia aludindo a algo importante. O olhar de Mariana voou para o aparelho, a distração que poderia mudar a dinâmica da conversa. O que poderia acontecer agora? O que aquele aviso estava prestes a trazer à tona? Luísa e Danilo tinham a chance de um recomeço, mas o que mais estava por vir? Mariana puxou o celular para perto, a urgência no toque soando como um gongo na sala silenciosa. O rosto dela empalideceu ao ler a mensagem, os olhos se arregalando com uma mistura de surpresa e medo. Todos na sala perceberam a mudança e o clima carregado que se instalou entre eles. Danilo e Luísa sentiram o temor que surgia como névoa. Para quem é? Luísa perguntou com uma pontada de ansiedade na voz. A espera pelo que estava prestes a ser revelado parecia interminável. Mariana hesitou antes de finalmente responder. É uma mensagem do Pedro, meu ex-namorado. A última palavra saiu como um sussurro, enquanto um arrepio percorria sua espinha. Os olhos de Luísa se arregalaram. O que ele quer agora? A indignação ressurgiu, escorrendo pela sua voz e dominando seu olhar. Ela não conseguia entender por que aquele nome ainda precisava ser mencionado. Mariana mordeu o lábio, tentando encontrar coragem para ler a mensagem em voz alta. Ele disse que precisa falar comigo, que tem algo importante para contar. A hesitação tornava as palavras pesadas, como se cada letra fosse um peso em seu coração. Danilo observou a tensão crescer. O que será tão importante assim? Ele se perguntou em voz baixa, tentando entender a complexidade da situação. Vá, abre, precisamos saber o que ele quer, Luísa insistiu, a mistura de proximidade e medo quase dolorosa. A tensão na sala crescia e Mariana sabia que precisava tomar uma decisão. Ela não queria ferir mais ninguém e, ao mesmo tempo, seus sentimentos estavam à flor da pele. Com um gesto hesitante, Mariana tocou na tela, mergulhando os três em uma expectativa inquietante. Ao ler, sua expressão mudou rapidamente e ela mal conseguiu conter o que sentia. A voz dela falhou e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ele disse que quer se desculpar, que está arrependido e que, se eu permitir, ele gostaria de se encontrar pessoalmente. Luísa levou a mão à boca, surpresa com a revelação. Você não pode estar pensando em isso, ele te machucou. O desespero na voz da irmã ecoou ainda mais alto.
Mas e se ele realmente mudou? Mariana questionou, a incerteza queimando dentro dela. Pode ser uma chance para entender o que aconteceu e, talvez, perdoar, em vez de apenas deixar a mágoa vazar. Danilo observou intensamente as duas irmãs, sentindo uma pressão crescente. Mas e quanto a você, Mariana? Você está pronta para abrir essa porta novamente? A pergunta pairou no ar, cheia de significado e rotas que poderiam ser trilhadas. O silêncio se instalou mais uma vez, pesado e com uma carga emocional que quase podia ser cortada com uma faca. Mariana se sentiu dividida entre o que era esperado dela e o que realmente desejava. O brilho nos olhos dela falava de esperança, mas o peso do passado ainda a arrastava. Talvez, apenas, preciso de um tempo para pensar. Ela respondeu por fim, o olhar fixo no chão. Não quero me precipitar. É difícil, mas preciso processar tudo isso. Luísa e Danilo trocaram olhares. Ambos sabiam que qualquer passo nessa direção poderia mudar tudo novamente. A sala estava em um curioso estado de expectativa, como se cada um tivesse um papel a desempenhar em um enredo mais complexo do que imaginavam. A tensão do momento parecia prestes a explodir, quando mais uma notificação ecoou. Era uma mensagem de voz e a sala se silenciou novamente. Mariana, com o coração na mão, hesitou antes de tocar no play. A voz de Pedro ecoou pela sala, cheia de emoção. Mariana, eu sei que errei, mas eu quero tentar de novo. Por favor, me dê uma chance para explicar. O que viria a seguir? Mariana estava prestes a abrir uma caixa de Pandora que poderia trazer à tona o que mais doía. A dúvida pesava no ar. Ela conseguiria lidar com mais um reencontro com o passado? Mariana hesitou, o dedo pairando sobre a tela. A voz de Pedro pulsava em seus ouvidos, cada palavra como um fio que ligava o presente ao seu passado doloroso. Sem saber o que dizer, ela observou Luísa e Danilo, que pareciam tão perdidos quanto ela. Luísa tinha o senho franzido, a expressão uma mistura de preocupação e proteção. Danilo, por outro lado, mantinha uma calma serena, mas seus olhos denunciavam a inquietação. Você não precisa fazer nada agora. Vamos pensar juntos, Danilo sugeriu, tentando romper a tensão. Mariana concordou com um leve aceno, mas a ansiedade começou a ser trocada por uma pontada de curiosidade. O que realmente poderia dizer a ela? Pedro, alguém que um dia foi parte integrante de sua vida, estava de volta e, de certa forma, isso a inquietava, mas também a atraía. Decidida a ouvir mais, Mariana finalmente tocou no play. A mensagem continuou. Não espero que você me perdoe imediatamente, mas realmente quero conversar. Faz tanto tempo, eu sinto que preciso de um fechamento. Desculpa se causei tanta dor. As palavras soavam sinceras, como se o tempo e a distância tivessem moldado uma nova pessoa. Mariana sentiu seu coração acelerar. Fechamento. Aquela palavra saltou para ela, como um lembrete de tudo que não tinha sido dito, tudo que ainda ficou no ar entre eles. Mas poderia confiar novamente? Você vai se encontrar com ele? Luísa perguntou, quebrando o silêncio opressivo que se formou após a mensagem. Era uma pergunta direta, e Mariana ficou em silêncio por um instante. Eu não sei. Me parece um risco. E se ele não mudou? E se for tudo uma armadilha emocional? A ansiedade dela transparecia na voz trêmula, e ela sentiu que todas as dores passadas estavam à espreita, prontas para reemergir. Danilo, percebendo a agitação de Mariana, acrescentou. Às vezes, encarar o passado é a única maneira de seguir em frente, mas, ao mesmo tempo, é preciso se proteger. O que você sente? Por ele agora? As palavras de Danilo a atingiram como uma flecha. Ela sentia uma mistura de raiva, saudade, confusão e, por que não, um pouco de esperança. Era isso que a tornava mais vulnerável. O passado ainda a segurava firme, mas havia uma força dentro dela que queria fazer as pazes. Com os próprios medos, talvez? E com Pedro também. Dizem que o amor verdadeiro se torna a base de diversos perdões, comentou Luísa, encarando Mariana com preocupação, mas também com um toque de encorajamento. Mas você precisa estar disposta a se arriscar e, mais importante, precisa saber o que quer realmente.
Mariana olhou para o celular, ainda com a mensagem aberta. As palavras de Pedro a chamavam como um abraço nostálgico. Mas a realidade era que ela tinha que escolher o que construir a partir desse momento. De repente, o telefone vibrava novamente. Era uma nova mensagem de Pedro. Ela respirou fundo, sentindo a gravidade do momento. A curiosidade era insuportável, mas, ao mesmo tempo, temia abrir o coração mais uma vez. As últimas palavras dela ecoavam na mente. Não posso me precipitar. Mas, ao mesmo tempo, se uma resposta fosse necessária, seria agora. Mariana olhou para Luísa e Danilo. Vou responder. Vou pedir mais uma explicação. A decisão ecoou no espaço entre eles, marcando um novo início ou um possível fim. E se essa conversa fosse a resposta que ela precisava, ou o sepultamento de um sonho antigo? Assim que apertou o botão para responder, sentiu um frio na barriga, um misto de medo e expectativa. O que Pedro diria a seguir poderia mudar tudo novamente. E agora, Mariana estava prestes a redimensionar sua própria história. As próximas horas prometiam um turbilhão de emoções. Mariana observou a tela do celular, os olhos fixos nas letras que se formavam. As palavras dançavam na sua mente, tomavam formas e significados. Pedro, eu só quero entender. Por quê? Por que você voltou agora? Ela hesitou um instante, à beira de um abismo emocional. O coração acelerado batia no ritmo de suas dúvidas. Enquanto isso, Luísa e Danilo tinham se afastado um pouco, dando espaço para Mariana, mas não a ponto de perderem cada detalhe. O silêncio entre eles era pesado, mas cheio de significados. Mariana podia sentir a energia no ar, uma expectativa tensa que pulsava, como se o universo estivesse esperando por sua resposta. Mariana. O timbre da voz de Pedro ecoava em sua memória, imortalizado pela saudade e a mágoa. O relacionamento deles tinha sido uma montanha-russa de emoções. Anos atrás, eles foram inseparáveis, até que tudo se desfez. A lembrança de risadas e promessas agora é uma sombra nublada pelos momentos difíceis. Ela apertou o botão enviar, com um misto de alívio e terror. A resposta tinha partido de suas mãos, mas o que viria a seguir era um mistério. O celular vibrou novamente em resposta, e o coração dela pulou no peito. Era a resposta dele, rápida como a eletricidade. Spot on, vou te explicar tudo. Podemos nos encontrar? Quero que entenda. Mariana mordeu o lábio, enredada entre o desejo de compreender e o medo do que poderia descobrir. Olhou nos olhos de Luísa, que acompanhava cada movimento dela com um olhar esperançoso. Ele quer se encontrar, disse, como se isso justificasse todas as inseguranças. Nossa, Mariana, você está pronta para isso? Luísa perguntou baixinho, a preocupação tingindo cada palavra. A amiga tentava protegê-la de si mesma, mas Mariana sentia uma pulsão estranha, um impulso para mergulhar no desconhecido. Eu não sei, mas talvez eu precise, Mariana respondeu, a voz quase confusa. Preciso entender se o que sinto por ele ainda é amor ou apenas lembrança. Danilo, que era sempre o pragmático do grupo, disse: se você sente que tem que fazer isso, vá, mas lembre-se de se proteger. O amor pode ser maravilhoso, mas também pode ferir bastante. Ela assentiu, absorvendo cada palavra como se fossem instruções de sobrevivência. As horas seguintes passaram lentamente, cada minuto uma eternidade. Mari se pegou revirando o celular em suas mãos, imaginando o que Pedro queria dizer. E enquanto aguardava essa resposta, a pergunta que a consumia era: estou realmente pronta para enfrentar meu passado? A tarde se tornava noite, e a luz do dia se despedia. Mariana decidiu que, se visse Pedro, precisaria de um ponto de vista diferente, alguém que a ajudasse a enxergar melhor as possibilidades e os riscos. Vou ligar para minha mãe, pensou, lembrando do abraço caloroso que sempre a fazia sentir-se compreendida. Nesse momento de reflexão, o celular vibrou mais uma vez. Era uma nova mensagem de Pedro. Você pode me encontrar amanhã à tarde. Eu prometo que vou te explicar tudo. Estarei na cafeteria do parque. Estarei esperando. A resposta dele transportou Mariana para um turbilhão de emoções. A cafeteria do parque. Um lugar repleto de memórias, risadas e pobreza de mágoa. O coração dela batia mais forte.
O que Pedro guardava para dizer poderia ser um renascimento ou um fim definitivo. Ela olhou para os amigos, que estavam visivelmente ansiosos. "Eu vou me encontrar com ele", anunciou, a voz forte, mas cheia de tremores. "E agora, o que você espera ouvir dele?" Luísa perguntou, a preocupação nos olhos. Mariana respirou fundo, como se a resposta estivesse dentro dela. "Espero entender o que uma vez foi e descobrir se ainda existe algo." E ao olhar para o horizonte escurecendo, ela sentiu que estava prestes a cruzar uma linha desenhada por seu próprio coração. O que poderia se revelar no dia seguinte era um novo ciclo de descobertas, ou um choque que a afastaria de vez. Ela não sabia o que viria, mas uma coisa era certa: sua vida estava prestes a se transformar novamente. A pergunta que ecoava era: seria ele o homem que ela ainda amava ou apenas um fantasma de um passado doloroso? Mariana acordou com o sol filtrando-se pelas frestas da cortina, trazendo uma luz suave e quase esperançosa para o quarto. Mas, apesar da claridade, sua mente estava envolta em neblina. O encontro com Pedro não saía de seu pensamento. O que ele teria para dizer? O que realmente queria explicar? Ela se espreguiçou, tentando espantar a ansiedade que se aninhava em seu peito. O dia estava apenas começando, mas dentro dela um turbilhão já tinha se instaurado. A ideia de reviver memórias, visões de beijo sob a lua e promessas feitas em sussurros a deixou inquieta. Contudo, havia também uma pulsão de coragem. Mariana decidiu que precisaria ser forte, indiferente ao que o amor poderia trazer. Depois de trocar algumas palavras com sua mãe ao telefone, sentiu uma leveza. O colo materno sempre a reconfortava, e a conversa a fez perceber que precisava seguir seu instinto. Estava em busca de respostas, não apenas de Pedro, mas de si mesma. Ao se arrumar, vestiu uma blusa que geralmente a deixava mais confiante. Olhou-se no espelho e sorriu, mas esse sorriso logo se desfez. O que a esperava? Era quase palpável a incerteza em seu estômago. Quando finalmente saiu de casa, o caminho até a cafeteria parecia interminável. As ruas estavam cheias de vida, pessoas apressadas indo e vindo, mas tudo ao seu redor parecia uma pintura embaçada. Aos poucos, o parque se aproximou e o cheiro do café fresco se tornou um chamado irresistível. Mas Mariana hesitou ao atravessar a porta da cafeteria. Ela olhou em volta, o coração batendo descompassado. Pedro estava lá, encostado na parede, com o olhar perdido entre um grupo de amigos que riam animadamente. Naquele instante, uma onda de emoção a invadiu. Ele ainda era aquele mesmo garoto que havia marcado sua adolescência. Ao se aproximar, ela notou seu sorriso. Um sorriso que parecia tão atraente e tão familiar, mas que também trazia uma carga de dor, uma lembrança de como tudo havia mudado. "Oi", disse ele, quase sussurrando, enquanto os olhos dele percorriam seu rosto. O mundo ao redor desapareceu, e tudo o que importava naquele momento eram os dois. "Oi", respondeu Mariana, tentando disfarçar os sentimentos que a envolviam. Mas não havia como. O respeito que sentia por ele retornou em um instante, como um eco de tempos passados. Eles se sentaram em uma mesa próxima a uma janela, a luz do sol iluminando seus rostos. O que parecia um café da manhã comum agora era um campo de batalha emocional, um espaço onde a vulnerabilidade se encontrava com o anseio. Pedro começou a falar, suas palavras saíam com um peso que Mariana não esperava. Ele queria explicar o porquê do seu retorno, falar sobre como as coisas mudaram e como ele tinha enfrentado seus próprios demônios. Mas à medida que a conversa avançava, Mariana começou a perceber que não era apenas sobre ele. Era sobre eles, sobre o que tinham e o que de fato poderia ser reconstruído. "Eu pensei muito em você", ele disse, a voz embargada. "A vida sem você foi um desafio, e eu sei que errei. Mas algo dentro de mim sempre acreditou que voltar era a única forma de me redimir." Uma confusão explodiu dentro de Mariana. Ele estava falando sobre arrependimento e redenção, mas o que ela realmente queria saber era se ele ainda a amava ou se ansiava pela própria reconciliação. O silêncio pairou entre eles, pesado e denso, enquanto a dor da incerteza preenchia o ar.
Ela precisava perguntar, precisava da verdade. E se a resposta for não, Pedro, o que vai ser de nós? O rosto dele se iluminou como uma tempestade se formando. A tensão na mesa crescia e ela sentia que estava em um ponto sem retorno. Ela estava prestes a descobrir a verdade sobre tudo isso, sobre eles. Mas seria essa verdade capaz de unir ou separar ainda mais seus caminhos? A pergunta a consumia. O tempo agora parecia uma arma contra eles. E em uma fração de segundo, tudo poderia mudar. Mariana mal podia acreditar na pergunta que havia acabado de fazer. O peso das palavras pairava no ar, denso, como o cheiro do café que vinha da cozinha. Pedro parecia ter sido atingido por um raio, os olhos arregalados, como se tentasse decifrar cada sílaba que ela havia pronunciado. Ela queria entender o que se passava na mente dele, mas seu olhar distante a desconcertava. Eu não sei, respondeu ele, a voz hesitante, quebrando o silêncio como se cada palavra fosse um risco. Eu só sei que quero lutar por nós, mesmo sem saber o que você sente. Mas, Mariana, eu sinto que ainda há algo aqui. Ela olhou para ele, sentindo uma mistura de alívio e desespero. O que exatamente ele queria dizer com isso? O que era esse algo? Era amor ou apenas nostalgia? Esses pensamentos a deixaram inquietas, e mesmo assim, havia parte dela que desejava acreditar na esperança. Pedro, você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo fique como antes. As coisas mudaram, as pessoas mudaram. Respondeu, seu tom mais firme do que sentia. Mas seu coração queria crer na possibilidade de um recomeço. Era difícil equilibrar a racionalidade e o desejo. Ele respirou fundo, como se quisesse encontrar as palavras certas. Eu sei que cometi erros e que talvez não mereça uma segunda chance, mas eu não posso deixar essa oportunidade passar, não sem tentar. Eu sinto sua falta, de verdade, e o que eu sinto agora é mais forte do que todas as lembranças. Mariana fechou os olhos por um momento, absorvendo a intensidade da declaração dele. Sua mente estava em frenesi, intercalando memórias e desejos. As lembranças do passado eram doces, mas a dor da traição ainda lhe cortava o peito. Ela queria acreditar, mas tinha medo. Será que aquelas promessas feitas sob a luz da lua virariam fumaça novamente? E se eu disser que não posso? O olhar dela desviou para a mesa, tentando evitar a intensidade do olhar dele. O que nos resta então, Pedro? Essa conversa pode muito bem ser um adeus. As palavras saíram pesadas, como se uma parte de si mesma estivesse se despindo. De repente, a cafeteria ao redor deles tornou-se um cenário de comédia romântica, enquanto o desespero e a dor se desenrolavam em sua própria história. A expressão de Pedro mudou, uma mistura de incompreensão e tristeza. Cada fração de segundo parecia arrastá-los para mais longe. Mas isso não pode ser o fim, Mariana! Ele exclamou, buscando fixar os olhos nos dela. Não podemos desperdiçar tudo o que construímos juntos. Temos que lutar, mesmo diante do medo, da dúvida. Mariana queria gritar, queria abraçá-lo, mas seu coração estava dividido. A insegurança a consumia e um nó se formava em sua garganta. E se eu não puder? E se essa luta em vão só trouxe mais dor, se não restar nada a ser feito? O desejo de se resolver tornava-se crescente, mas a ferida ainda pulsava, viva e ardente. Restava uma única questão em sua mente. Até onde ela estaria disposta a ir por Pedro? Ele representava não apenas um amor perdido, mas também a possibilidade de reconciliação, tanto com ele quanto com sua própria história. A conversa entre eles se intensificou, palavras imortais flutuando no ar. Sentindo a necessidade de um arame farpado emocional, Mariana lutava contra suas emoções latentes, enquanto Pedro buscava a conexão que acreditava ainda existir. O tempo se estendia e ela se questionava se deveria arriscar tudo ou permanecer na segurança do que conhecia. E como se a própria cafeteria tivesse ouvido seus anseios, uma nova estrondosa sirene ecoou lá fora, chamando a atenção deles. O barulho cortou o clima como uma realidade irrompendo. Poderia ser o sinal do destino? Mariana, eu preciso saber.
O tom de Pedro era uma mistura de desespero e esperança, mas os olhos dela já estavam fixos na porta, onde alguém começava a entrar. Seria alguém que poderia mudar tudo novamente? A expectativa encheu a sala de um novo ar, e a certeza de que as coisas estavam prestes a tomar um rumo inesperado paralisou ambos. Mariana sabia que este foi um momento crucial, a linha entre o passado e um novo começo, mas o que viria a seguir estava fora de seu controle. Consequências. A única certeza era que a verdade estava prestes a ser revelada. Mariana respirou fundo, seu coração batendo acelerado. A tensão no ar era contagiante. Pedro a observava, mas seu olhar se desviou para a porta. Quem seria aquela pessoa capaz de impactar aquele momento? A expectativa encheu a sala de um novo ar, e a certeza de que as coisas estavam prestes a tomar um rumo inesperado paralisou ambos. Mariana sabia que este foi um momento crucial, a linha entre o passado e um novo começo, mas o que viria a seguir estava fora de seu controle. Consequências. A única certeza era que a verdade estava prestes a ser revelada. Mariana respirou fundo, seu coração batendo acelerado. A tensão no ar era contagiante. Pedro a observava, mas seu olhar se desviou para a porta. Quem seria aquela pessoa capaz de impactar aquele momento? O vento trouxe um leve cheiro de café e a música suave ao fundo parecia interromper suas emoções, como uma orquestra esperando pelo clímax da sinfonia. No instante em que o novo visitante atravessou o limiar, a expressão de Mariana mudou. Era alguém familiar, sua mãe, com um semblante preocupado, mas também uma centelha de determinação nos olhos. Mariana se levantou rapidamente, surpresa. "Mãe, eu precisava ver você", disse sua mãe, adentrando a cafeteria com um ar de urgência. Olhando para Pedro, exalou um misto de reprovação e compreensão. "Desculpe por interromper, mas precisamos conversar." "Mãe." Sentiu o estômago revirar. O mundo ao redor parecia girar lentamente. O que sua mãe tinha a dizer poderia mudar tudo novamente, e a expectativa provocava um choque de adrenalina. "Desculpe pela surpresa, mas ouvi sobre o que estava acontecendo e não poderia permanecer afastada", continuou sua mãe, impassível. "Os relacionamentos são complexos e muitas vezes precisamos de um olhar de fora para enxergar o que realmente importa." Mariana sentiu-se dividida. A ansiedade da pressão familiar contra a vontade de confrontar Pedro ali, naquele instante. Um olhar rápido entre eles e a memória do passado ocupou seu pensamento. Como poderiam resolver tudo agora? Pedro, sempre atento, falou: "Eu quero que você saiba que estou aqui para me responsabilizar, para explicar." Sua voz carregava a honestidade, mas a interjeição da mãe de Mariana lançava o encontro para um novo curso. "Não é só sobre você, Pedro, é sobre Mariana também. Você causou feridas profundas e ela precisa de espaço e tempo para se curar, não só do que você fez, mas de tudo o que foi." As palavras da mãe afetaram Mariana como um bálsamo e um alerta simultaneamente. Não era apenas Pedro quem estava em questão, mas sua própria jornada. Ela queria segui-lo, mas também sabia que não poderia ignorar os sentimentos ainda não resolvidos. "Eu estou cansada de me sentir perdida", Mariana finalmente se manifestou, meramente implorando por compreensão. "Quero saber se ainda sou capaz de amar e, mais importante, se posso confiar novamente. Mãe, você me conhece, preciso saber se estou pronta para isso." Os olhos de sua mãe brilharam com empatia e atenção. "Só você pode responder, minha filha. E mais importante, você precisa se perdoar antes de qualquer coisa." A fragilidade da voz da mãe chegou até ela como um eco, trazendo à tona lembranças de alicerces que uma vez foram sólidos. "A vida te fez passar por dificuldades, agora é hora de ser gentil com você mesma." Pedro observou tudo com uma mistura de esperança e medo. Ele sabia que sua própria jornada de redenção dependia da disposição de Mariana para olhá-lo novamente. "Eu não quero ser uma sombra na sua vida, Mariana", ele disse, tentando se conectar com ela.
Mas preciso que você me diga o que realmente sente para que possamos juntos esclarecer isso. Antes que Mariana pudesse responder, sua mãe tomou a frente. Você tem que se proteger, Mariana. É isso que você vale. É isso que importa. E se decidir que vale a pena dar uma nova chance, que seja pela sua própria felicidade e não por pressões externas. As palavras da mãe a iluminaram. Mariana sentia que uma mudança estava prestes a acontecer. Olhou para Pedro e, pela primeira vez desde que tudo começou, falou com clareza. Eu quero descobrir novamente. Não sei se você é parte disso, Pedro, mas eu quero saber se posso redescobrir o amor dentro de mim, com ou sem você. Pedro inspirou fundo, respeitando seu espaço. E eu estarei aqui, esperando por você. Aprendi que o amor não é controle, é liberdade. Então me dê o tempo que precisar. Mariana sorriu, um leve alívio começando a preencher seu peito. Isso é tudo o que eu peço. Tempo e espaço para me encontrar. Se isso significar que podemos tentar novamente, então estarei aberta a ouvir. Nesse momento, a cafeteria se tornou um santuário de renascimento. Ali, entre olhares sinceros e um amor por reconstruir, cada um deles sentiu que o pesado fardo começava a se dissipar. O sol da tarde entrava através das janelas, iluminando a cena como um sinal de que novas estações sempre viriam. Mariana sentiu que havia tomado a decisão certa. Não era só sobre Pedro, mas sobre ela mesma, e a promessa de um futuro que poderia vir a ser. Era hora de seguir em frente, mas com cada um em seu tempo. E para isso, eles precisavam aprender a aceitar o processo de cura. Assim, as 3 almas na cafeteria tornaram-se parte de algo novo. Um capítulo repleto de possibilidades, perdão e reforço de amizades. Mariana calmamente deixou o café, com seu coração pulsante e renovado. Agora estava disposta a se reconstruir, a redescobrir o amor e, quem sabe, abrir espaço para Pedro e sua história, mas sempre colocando a si mesma em primeiro lugar. O dia começou apenas, e a vida havia lhe oferecido um novo começo. Então, vamos lá! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Sério, faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. É hora de espalhar essas emoções.